Olá, pessoal. Agora é hora do combate. É hora de você treinar o seu conhecimento. A única forma de você perceber se está aprendendo, se domina o assunto, é resolvendo questão. Resolver questão é fundamental para concurso público. Também, resolvendo questões, você sabe onde precisa revisar. Você poupa tempo. É uma forma estratégica de estudar. É fundamental você observar essa dica. Quando você está diante de uma questão e não compreende bem todas as alternativas, não sabe qual é a que está errada, ou não vem à sua mente logo a resposta correta, você percebe que ali é um ponto que você precisa revisar. Nas questões que você já está dominando, está fluido, não precisa revisar. Então, essa economicidade do tempo para revisão é importante também. Você domina o que você está fazendo, você não fica perdido, não fica andando em círculos. Então, vamos iniciar. 2019, promotor de justiça. Sobre as questões e processos incidentes previstos no CPP, é incorreto afirmar: se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso por até um ano. Isso aqui está errado, porque estamos diante de uma separação jurisdicional absoluta. O juízo civil, quando diante de um caso sobre o estado civil das pessoas, ele é o juízo competente para julgamento. E o processo não fica suspenso por até um ano. É até o trânsito em julgado da sentença proferida lá no juízo civil. Então, essa aqui é falsa. Arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Essa alternativa está cobrando a literalidade do artigo 104 do CPP. Aqui eu registro a importância de você conhecer a lei seca. Lembra da aula 1, lá no início do curso completo? Eu conversei sobre a metodologia do nosso estudo e aqui está uma literalidade. Isso não é só um trabalho de decorar o texto legal. Você tem que também trabalhar com as dicas dadas durante a aula. Eu falei que sempre que você estiver diante de uma questão sobre suspeição, você tem que associar ao prazo de 3 dias. E também que no caso de suspeição não há recurso, é irrecorrível. Você sabendo isso, você vai pensar na lei seca, vai vislumbrar a leitura do CPP que você fez durante o estudo e vai conseguir acertar a questão, associando com as dicas dadas em aula. E então, essa aqui é a verdadeira. Outra. A suspeição dos jurados deve ser arguida oralmente, decidindo de plano o presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se negada pelo acusado não for imediatamente comprovada. Essa aqui também é a correta. Por quê? Você vai lembrar que a exceção de suspeição, de regra, ela é por escrito. Mas com relação ao plenário de júri, oralmente por questões lógicas, conforme conversamos na aula. Você também tem que atentar que tem algumas questões de prova que perguntam assim: a exceção de suspeição deve ser sempre feita na forma escrita. Aí você se esquecer dessa exceção do tribunal, você erra, atentando para aquelas expressões sempre, nunca, jamais, que eu já dei a dica que geralmente vêm colacionadas em questões erradas. Outra, em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono das coisas apreendidas, o juiz remeterá as partes para o juiz civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Isso aqui também está correta, literalidade, dispositivo legal. Houve dúvida sobre direito de propriedade, é uma questão da seara civil. Aí o juiz precisa remeter as partes para o juízo civil. Essa é uma alternativa que está relacionada
a restituição de coisas apreendidas. Então você assistiu essa aula, viu que a autoridade policial pode efetuar a restituição da coisa apreendida, ele mesmo pode fazer isso. Mas se for uma coisa clara, se surgiu dúvida sobre quem seja o dono, a autoridade policial não pode resolver. Aí o juiz que vai remeter essas partes para o juízo civil, porque a autoridade policial vai remeter ao juízo criminal e esse vai remeter ao juízo civil. Outra questão, 2019, juiz. A sociedade comercial da qual Pedro participava na condição de sócio-gerente suprimiu o ICMS do estado do Pará, mediante lançamento indevido de crédito no livro de apuração do ICMS. Foi instaurado inquérito policial contra Pedro e, após verificar o lançamento definitivo do crédito tributário, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Pedro e requereu o sequestro dos bens imóveis de propriedade do denunciado. A denúncia foi recebida e o pedido de sequestro dos bens foi deferido pelo juiz. Alternativa: por se tratar de crime que resultou em prejuízo para a fazenda pública, é cabível o sequestro do patrimônio de Pedro. Está correto, porque aqui tem aplicação o decreto 3.240 de 41. Quando se trata de infração que causa prejuízo à fazenda pública, o sequestro ele funciona como um arresto, uma hipoteca legal, porque também abrange os bens pertencentes de forma lícita, legítima ao acusado. Então, nesse caso, o sequestro também pode recair sobre o patrimônio de Pedro. E como se trata de pessoa jurídica, nós vimos que a pessoa jurídica ela não suprime o tributo. Quem faz isso é uma pessoa natural. De acordo com essa jurisprudência, o Ministério Público precisa então delinear aquela conduta do sócio, do administrador, traçando o liame com o fato criminoso. E aí sim, o sócio, aquele sócio, ele vai responder. Então essa primeira é verdadeira. Vamos ver o erro nas demais. Caso Pedro tenha parcelado o débito tributário, poderá ser levantado o sequestro, porque nesse caso, em razão do parcelamento, estará suspensa a pretensão punitiva. Essa é errada, porque a suspensão da pretensão punitiva não se confunde com a extinção da punibilidade, que é o requisito previsto no CPP para o levantamento do sequestro. Para levantamento do sequestro, ou precisa haver a extinção da punibilidade ou uma sentença absolutória. A medida de sequestro exige a prova de que os bens sequestrados têm origem no produto do crime. Essa é falsa porque ela é uma contradição com a primeira alternativa. No caso de prejuízo à fazenda pública, você não aplica a regra do CPP, você aplica a regra do decreto 3.240 de 41. Para fins penais, a representação fiscal é pressuposto do sequestro, uma vez que nesse instrumento consta o requerimento da constrição. Essa é falsa, porque, de acordo com o decreto 3.240 de 41, o requisito são indícios veementes de responsabilidade e não representação fiscal. No CPP, o requisito é o indício veemente da proveniência ilícita do bem, mas como o decreto 3.240 ele afasta essa necessidade de proveniência ilícita dos bens, podendo o sequestro recair sobre bens lícitos e ilícitos, daí você vai lembrar que o requisito para o decreto é um indício veemente de responsabilidade e não qualquer outra coisa que venha na alternativa, como aconteceu aqui. O proveito do crime foi da sociedade comercial, razão pela qual é indevida a constrição de bens pessoais de Pedro. Essa aqui é falso e eu expliquei esse motivo da possibilidade de constrição do patrimônio do sócio quando analisamos a primeira alternativa. Outra questão, 2019, promotor de justiça. Acerca das questões e processos incidentes, assinale a alternativa correta.
Revogar-se-á o arresto de bem imóvel se a inscrição da hipoteca legal não for promovida em 30 dias. Essa é falsa porque o prazo é de 15 dias e não de 30 dias. O incidente de falsidade, segundo a visão doutrinária prevalente, tem por fim a averiguação apenas da falsidade material do documento. Essa é falsa, vimos que também tem por fim a falsidade ideológica do documento. 2019, Promotor de Justiça. Arguida a exceção de suspeição, cuja procedência seja reconhecida pela parte, poderá ser sustada a marcha do processo, caso em que suspenso ficará também o prazo prescricional. Essa é falsa, não tem essa previsão de suspensão do prazo prescricional e a suspeição do juiz não pode acarretar um prejuízo para a defesa, porque é um problema afeta o devido processo legal, ao julgamento justo, e o réu não pode se prejudicar por isso. A suspeição, nas hipóteses em que admissível sua arguição, deverá ser sempre por escrito. Essa é falsa por conta da regra afeta ao plenário do tribunal do júri. Lá, a arguição de suspeição deve ser oral. A arguição de suspeição do órgão do Ministério Público somente é admissível no processo penal nos casos em que sua atuação ocorra na condição de fiscal da lei. Essa aqui é um absurdo. Você, sem estudar para um concurso público de forma sistemática, você acertaria também. Porque a atuação do Ministério Público, seja como titular da ação penal ou fiscal da lei, deve ser sempre imparcial. Diversamente das hipóteses de impedimento taxativas, as de suspeição são, na visão de parte da doutrina, exemplificativas. Isso aqui está certo, vimos durante a aula, que as hipóteses de suspeição são subjetivas, então não tem como o CPP trazer um rol taxativo. Precisa ser exemplificativo mesmo. 2019, analista. O Ministério Público Federal, por intermédio dos procuradores da República, Manuel Joaquim, ajuizou ação contra Ricardo, Rodrigo e Pedro, donos de uma empreiteira com sede na cidade de São Paulo, pelos crimes de tráfico de influência, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A denúncia foi distribuída para uma das varas da Justiça Federal de São Paulo, com competência criminal, e recebida pelo magistrado federal competente. No curso da ação penal, os advogados de Ricardo, Rodrigo e Pedro apresentaram exceção de suspeição dois procuradores da República, Manuel Joaquim. Nesse caso, o juiz, depois de ouvir os procuradores da República, decidirá a exceção. Com possibilidade de recurso em sentido estrito, essa é falsa, porque a decisão que julga a exceção ela é irrecorrível. Com possibilidade de recurso em sentido estrito, também está errado, é falso. Sem recurso, não cabendo qualquer dilação probatória, devendo a partes que suscitaram o incidente apresentar todas as provas com a petição que instruir o pedido. Essa é falsa, porque você tem que lembrar daquele prazo de 3 dias, que está vinculado à exceção de suspensão para provas. Sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Essa aqui é verdadeira. Com possibilidade de recurso, essa é falsa. 2019, titular de cartório. No curso da ação penal pública, foi realizado o pedido da defesa incidente de verificação de sanidade mental, o qual concluiu pela inimputabilidade do denunciado em virtude de doença mental. O respectivo laudo foi juntado aos autos e homologado pelo juízo. A partir deste momento processual, o que ocorre com o processo? Será extinto sem julgamento do mérito, com aplicação de medida de segurança? Não tem como. Para aplicação de medida de segurança, o processo precisa correr normalmente. Ao final, o juiz proferirá uma sentença absolutória imprópria e aplicará a medida de segurança. Será extinto com julgamento do mérito, mediante sentença de absolvição própria ou imprópria, aplicando-se medida de segurança. Não tem como ser extinto com julgamento do mérito e aplicar medida de segurança, conforme eu expliquei aqui em cima, à luz do devido processo legal garantido constitucionalmente. Essa é falsa.
terá curso regular até sentença final, onde, independentemente das provas colhidas durante a fase de instrução, o réu será absolvido impropriamente, já que é inimputável. Essa é falsa. Por isso que tem que ter o processo regular para a aplicação da medida de segurança, por conta da necessidade de prova da culpabilidade do réu. Apesar dele ser culpado pelo crime, ele está isento de pena. Nesse caso, que é aplicada a medida de segurança. Outra, terá curso regular até sentença final, onde, comprovadas autoria e materialidade delitivas, e não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, salvo a inimputabilidade por doença mental, o réu será alvo de absolvição imprópria. Correta, perfeita alternativa é essa. 2019, juiz. À luz do que disciplina o Código de Processo Penal sobre o incidente de falsidade, a decisão irrecorrível não fará coisa julgada em prejuízo do ulterior processo penal ou civil. Correto, literalidade do CPP. A decisão irrecorrível só fará coisa julgada nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público para apurar a autoria da falsidade. Essa é falsa. Aí eu vou explicar essas duas alternativas em conjunto. O que acontece? Trata-se de um incidente. Então não pode ter uma coisa julgada sem um devido processo legal sobre o fato que envolve esse incidente. Se o juiz verificar que aquela falsidade procede, ele tem que remeter ao órgão acusador, ao Ministério Público, que terá que oferecer uma denúncia, o réu ser citado, ter o devido processo legal, todo o trâmite e, ao final, uma sentença penal condenatória sobre esse fato que envolveu o incidente. Lá no incidente, você não tem uma sentença que julga que o documento é falso e condena aquela pessoa que apresentou, que produziu aquele documento falso. Você tem uma decisão interlocutória que vai resolver aquela questão. E aquilo ali não é sentença condenatória. Por isso que não pode fazer coisa julgada no processo que eventualmente terá para especificamente julgar aquela pessoa pelo aquele fato. Tendo em vista o princípio da imparcialidade, não é possível que o juiz de ofício proceda à verificação da falsidade. Falso, porque o juiz ele está presidindo um processo que é de direito público. Então ele é o presidente daquele processo. Ele não pode deixar que as pessoas apresentem documentos falsos e ele fica inerte quanto a isso. Tem um dispositivo, que é o artigo 40 do CPP, que fundamenta esse entendimento. Se o juiz verificar em qualquer processo judicial, qualquer papel, se estiver diante dele algum documento, qualquer situação que infira a eventualidade de prática de conduta criminosa, ele precisa extrair aquelas peças e remeter ao Ministério Público. Isso é chamado de peças de informação. O Ministério Público vai agir conforme ele deve fazer. Ou ele vai requerer arquivamento, ou vai requerer diligências, ou vai declinar a atribuição, ou vai oferecer a denúncia. Não há previsão legal sobre a possibilidade de diligências no curso do incidente. Essa é falsa. Vimos o caso, por exemplo, da perícia, se for imputada a conduta de falsificação de assinatura, por exemplo. É desnecessária a exigência de poderes especiais na arguição de falsidade, feita por procurador constituído. É falso. Sempre que a lei exigir poderes especiais, deve ser apresentada. Vimos o caso da Defensoria Pública, muito importante, inclusive o defensor público tem que apresentar poderes especiais, e a razão é lógica, por conta de eventual prática criminosa imputada a outra pessoa. Se você imputa a alguém a prática de uma conduta criminosa e sabe que essa conduta não existiu, no mínimo você fica sujeito a responder por denunciação caluniosa. Por isso que essa exigência de poderes especiais. 2019, analista judiciário. Sobre o sequestro de bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proveitos do crime, como medida assecuratória,
De acordo com o que estabelece o CPP, é correto afirmar: efetivado o sequestro e autuado em apartado, não se admitirão embargos de terceiro. Falso, vimos expressamente o CPP dispor sobre essa regra da admissão dos embargos de terceiro. Não caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração se já tiverem sido transferidos a terceiro. Falso, inclusive, se transferidos a terceiro. Por isso que cabe embargo de terceiro. O sequestro será levantado se o réu for absolvido em primeiro grau de jurisdição, ainda que pendente de análise o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Falso, porque a absolvição ela precisa se dar por sentença transitada em julgado. Caso contrário, haverá perda da garantia. Por isso que precisa aguardar o trânsito em julgado para ter certeza da absolvição desse réu. O sequestro será levantado se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Essa está correta, esse é o prazo do CPP, mas também tem o prazo do decreto 3.240 de 41. O prazo desse decreto é de 90 dias. Você também precisa lembrar da jurisprudência que vimos sobre a flexibilização desse prazo. Quando a situação envolver vários indiciados, a própria questão em si for complexa, isso o juiz avalia e dilata esse prazo, não o torna obrigatório para concluir pela necessidade de ação penal nesse prazo. Mas o que você tem que fazer na prática do seu concurso? Avaliar o enunciado. Saber se o examinador quer cobrar a lei seca ou essa jurisprudência e resolver esse problema lá na hora que você estiver fazendo a prova. O juiz de ofício ou a requerimento do ofendido só poderá ordenar o sequestro depois de oferecida a denúncia ou a queixa. Falso, porque cabe sequestro na fase administrativa do inquérito policial. Outra questão. 2019, promotor de justiça. De acordo com o CPP, o juiz de ofício, a requerimento do MP ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa, autuando-se apartado e admitindo-se embargo de terceiro. Perfeita a questão, uma boa forma de revisar o conteúdo, porque essa alternativa traz uma definição completa, boa, do todo o procedimento, que é cabível, quando é cabível. Então, uma boa forma de estudar é resolver questão por conta disso. Estabelece o CPP que nas exceções de suspeição, litispendência e ilegitimidade de parte coisa julgada, será observado no que lhes for aplicável o disposto sobre a exceção da incompetência do juízo. As exceções serão processadas em autos apartados e suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Tem vários erros aqui essa alternativa. Primeiro é que não suspende o andamento da ação penal. Exceção, de regra, não suspende. E também colocar a suspeição aqui está errado, porque essas outras formas de exceção observam o procedimento da exceção de incompetência e o procedimento de impedimento que observa o procedimento da exceção. Então, um trocadilho danado aqui, uma confusão, questão totalmente errada. Outra alternativa. Consoante o CPP, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre o direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Essa aqui está errada, porque se é uma questão que envolve o estado civil das pessoas, o juiz criminal ele deverá suspender o processo até que lá no civil haja uma decisão passada em julgado, e não poderá. Então essa aqui está errada por isso. 2019, titular de cartório. Sobre as medidas assecuratórias previstas no CPP, é correto afirmar:
A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida em qualquer fase do processo pelo ofendido, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes de autoria. Essa aqui é correto e cobrou a literalidade do artigo 134 do CPP. Caberá o sequestro de bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, salvo se já tiverem sido transferidos a terceiros. Falso, porque também cabe nessa hipótese. O sequestro dos bens imóveis adquiridos com os proventos da infração poderá ser ordenado em qualquer fase do processo, mesmo antes de oferecida a denúncia ou a queixa, por requerimento do MP, do ofendido ou da autoridade policial, mas não de ofício pelo juízo. Essa aqui é falso, porque o sequestro visa resguardar o artigo 91, inciso 2 do Código Penal, para o confisco, a inibição da prática delituosa, então prepondera no sequestro o interesse público. Por isso que o juiz também pode decretar de ofício. Sempre que os bens sequestrados ou apreendidos estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para a manutenção, o juiz determinará a alienação antecipada, não alcançados os valores estipulados pela avaliação judicial no primeiro leilão. Os bens poderão ser alienados em novo leilão, a ser realizado com um intervalo mínimo de 5 dias, pelos valores não inferiores a 60% da avaliação. Eu comentei com vocês que esse tipo de alternativa é recorrente em concurso público. Eles modificam o percentual e o prazo do segundo leilão. Então, o segundo leilão tem que ocorrer no intervalo de 10 dias. E o percentual mínimo para venda nesse segundo leilão é de 80% e não 60%. 2019. Assinale a alternativa correta nos termos do quanto previsto no CPP. A arguição de suspeição manifestamente improcedente deverá ser rejeitada liminarmente pelo juiz ou relator, independente de prévio contraditório. Essa aqui é verdadeira. Literalidade do parágrafo 2º do artigo 100 do CPP. A oposição de suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito será julgada pelo juiz prevento ou a quem for distribuído o inquérito policial. É falso. Não cabe arguição de suspeição de autoridade policial, mas esta autoridade deve se declarar suspeito de ofício sob pena de responsabilidade administrativa. Quanto às exceções, as arguições de litispendência de coisa julgada precedem as demais, pois ninguém pode ser julgado pelo mesmo fato duas vezes. É falso. O que precede as demais é a exceção de suspeição. Porque se o órgão julgador ele é suspeito, como que ele vai julgar as outras questões? Precisa primeiro ser resolvida a questão da suspeição. Se a controvérsia sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal poderá ficar suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado. Aqui é o mesmo erro que vimos acima da utilização do verbo poderá. Não é poderá, é deverá, porque se trata do estado civil das pessoas. Esse é o sistema da separação jurisdicional absoluta ou separação jurisdicional obrigatória, sendo essa alternativa falsa. 2019, escrivão. A respeito das exceções disciplinadas pelo CPP, assinale a alternativa correta. Não concordando o juiz com a posição de suspeição, deverá aplicar o artigo 28 do CPP por analogia. Essa alternativa é falsa. Não concordando com a posição da suspeição, o juiz determina a autuação em apartado, apresenta a resposta em 3 dias e remete ao tribunal em 24 horas. Essa alternativa também trouxe esse texto do artigo 28, que ele está suspenso pelo STF até decisão definitiva na ação direta de inconstitucionalidade contra esse artigo 28, que modificou o texto. Nesse texto anterior,
o juiz, se não concordasse com o requerimento de arquivamento de peça de informação, de inquérito policial, ele remetia ao chefe do Ministério Público para designar outro membro, ele mesmo oferecer a denúncia ou insistir no arquivamento. Mas esse pacote de crime trouxe esse novo texto que é mais condizente com o sistema acusatório, essa separação entre as funções de julgar e de acusar, dizendo que no caso de arquivamento, o próprio órgão ministerial remete a uma instância interna corporis de avaliação, de revisão, para que verifique essa idoneidade desse arquivamento. Então, você utiliza as questões de concurso para revisar toda a matéria. Você faz sempre esse trabalho com cada alternativa. Não pega a questão de concurso, olha a alternativa correta e marca. Você tem que, para treinar o conhecimento, um estudo ativo, proativo, pegar cada alternativa e destrinchá-la totalmente. Vamos continuar. Para que a parte recuse o juiz, é necessário que ela própria assine a petição ou que o procurador possua poderes especiais para tanto. Tá certo. A exceção de suspeição excepciona a necessidade e capacidade postulatória, porque a própria parte pode fazer uma petição e assinar. A exceção da incompetência do juízo deverá ser feita apenas por escrito e no prazo da defesa. Essa aqui é falsa. Pode ser feita verbalmente, mas terá que ser reduzida a termo. Caso a parte se oponha a mais de uma exceção, deverá apresentá-las em separado e apensadas ao processo principal. Falso. Se for oposta a mais de uma exceção, tem que ser feita em uma só petição ou articulado conforme determina o CPP. Em regra, as exceções suspendem o andamento da ação penal. Ao contrário, não suspendem. Outra, 2019, escrivão de polícia. À luz do CPP, assinale a alternativa que contemple a exceção cuja arguição precederá qualquer outra. Essa é tranquilinha, só para fazer uma revisão, memorizar melhor, é a de suspeição. Porque se o magistrado ele é suspeito, como que ele vai julgar as outras coisas? Primeiro tem que resolver a questão da suspeição. 2019, juiz. A respeito de questões e processos incidentes em âmbito penal, é correto afirmar que o juiz, no incidente de insanidade mental, pode, de ofício, e independentemente da anuência da defesa, determinar a apresentação compulsória do acusado em exame médico? Não pode. Vimos na jurisprudência que o incidente de insanidade mental se dá no interesse da defesa. Portanto, a pessoa não pode ser compulsoriamente obrigada a realizar esse exame. O leilão público de bens sequestrados, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, está condicionado ao exclusivo requerimento da parte interessada. Falso. No sequestro, prepondera o interesse público. Então você vai lembrar dos meios legitimados para requerimento ou a decretação do sequestro, que é o juiz de ofício e o requerimento do MP ou do ofendido. E com o trânsito julgado, o leilão também é a mesma coisa, de ofício pelo juiz, requerimento do Ministério Público ou do ofendido. O interesse que prepondera no sequestro é o público, mas também tem aquele viés de ressarcimento do dano. Por isso, o ofendido pode requerer tanto a decretação quanto, no final, o leilão. O deferimento das medidas assecuratórias de natureza patrimonial prevista no CPP está submetido ao princípio da jurisdicionalidade. Verdadeiro. O que é o princípio da jurisdicionalidade? É o processo como meio, caminho necessário à solução de alguma coisa, à obtenção de uma decisão judicial. Então, nesse caso aqui, está correto. A autoridade policial, ela não decreta o sequestro, ela representa ao juiz pelo sequestro. Quem decide é o juiz. O Código de Processo Penal não admite a oposição verbal de exceção de incompetência. Falso. A exceção de competência pode ser verbal ou por escrito. Se for verbal e o juiz não acolher, ele reduz a termo e processa. 2019, juiz. A respeito de questões prejudiciais e processos incidentes, assinale a opção correta. Subsistindo questão prejudicial sobre o estado civil do réu, o juiz criminal deverá continuar o trâmite processual e decidir a questão como preliminar de mérito
por ocasião da prolação da sentença. Falso. Quando a questão prejudicial envolver o estado civil das pessoas, você tem que lembrar que o CPP ele acolhe o sistema misto ou eclético, que abrange dois outros sistemas. O sistema da separação jurisdicional obrigatória ou absoluta e o sistema da separação jurisdicional facultativa. Então, essa aqui é falso, porque quando envolve o estado civil das pessoas, o sistema é da separação jurisdicional absoluta. Mas se você falar que o CPP, o Ordenamento Jurídico Pátrio, adota o sistema misto ou eclético, logicamente você está se referindo a esses dois sistemas que são acolhidos pelo CPP. As causas de suspeição do juiz serão arguidas em exceção própria, por petição assinada por advogado, independente de poder especial na procuração. Falso. Até o defensor público tem que ter poder especial para tanto. No caso de bem imóvel adquirido com provento do crime, poderá ser determinado o sequestro do bem, ressalvada a hipótese de transferência a terceiro de boa-fé. Falso. O sequestro é medida cautelar de indisponibilidade de bens em que o exercício do contraditório poderá ser postergado para evitar a dissipação do patrimônio. Essa aqui é verdadeiro. Quais são os requisitos das medidas assecuratórias de regra? Fumus comice delicti e periculum in mora. O único instituto que você não precisa demonstrar o periculum in mora é a hipoteca legal. É uma exceção. E você sabe por quê? Porque a hipoteca é legal. A lei diz que a pessoa tem essa garantia. Então não precisa demonstrar a dilapidação do bem na hipoteca legal. Mas, de regra, as medidas assecuratórias exigem o periculum in mora, que é a dissipação do patrimônio, essa possibilidade, e o fumus comice delicti. O exame médico legal realizado no incidente da insanidade mental é prova constituída em favor da defesa, podendo o juiz de ofício determinar sua realização compulsória quando o réu recusar submeter-se a ele. Foi uma contradição essa alternativa. Disse que era no interesse da defesa e depois falou que o juiz pode determinar compulsoriamente. Não, é contraditória essa informação. Juiz 2019. Sobre medidas assecuratórias e incidentes processuais nos termos do CPP. Analise as assertivas e marque a correta. Contra o sequestro, cabe embargos pelo acusado sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os problemas da infração, e pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. Correto. Essa alternativa é a literalidade do artigo 130 do CPP. No caso do artigo 129, os embargos de terceiro é com relação àquele terceiro que não tem nada a ver com essa prática ilícita. Eu dei o exemplo do equívoco. O sequestro de um bem imóvel por engano. Cabe ao Ministério Público prover a hipoteca legal somente se houver interesse da Fazenda Pública. Essa aqui é falso, porque você vai lembrar do texto CPP que fala se a pessoa for pobre, se o ofendido for pobre. Mas aí você tem que lembrar de um adendo, que é a inconstitucionalidade progressiva desse dispositivo, haja vista a legitimidade para a representação de pessoa pobre ser da Defensoria Pública, e eu mostrei o artigo da DCT da Constituição Federal, que prevê a obrigação de instituição da Defensoria Pública em todas as unidades jurisdicionais do país até 2022. Então você faz esse apanhado de conhecimento para estudar essa alternativa. Não havendo bens imóveis a serem sequestrados, podem ser arrestados do responsável bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultado o sequestro. Correta literalidade do texto. Havendo dúvida acerca da autenticidade do documento acostado aos autos, o juiz ou relator do recurso poderá, de ofício ou a pedido da parte, determinar a instauração do incidente de falsidade. Essa aqui é falso, porque não cabe ao relator de um recurso fazer isso. Se o relator fizer isso, ele está em segunda instância. Ele vai trabalhar com informações para julgamento do caso que o juiz da primeira instância ele não trabalhou. O juiz da primeira instância ele não trabalhou essa falsidade do documento, então ele julgou com base nesse documento. Então, se o tribunal instaurar esse incidente e julgar que o documento é falso, ele vai julgar um recurso suprimindo a instância. Então, isso não pode acontecer. E conforme diz a lei, somente o juiz que vai fazer isso. Então, você pode trabalhar
essa pergunta para responder corretamente, tanto com a literalidade do CPP, que não inclui relator ou tribunal, bem como com esse entendimento jurídico de que haverá uma supressão de instância se o tribunal ou relator fizer isso. Homologado judicialmente o laudo que, no incidente de insanidade mental, reconhece a incapacidade do acusado por inimputabilidade decorrente de doença mental à época do fato criminoso, este deverá ser imediatamente absolvido no processo principal com a imposição de medida de segurança. Falso. O processo vai seguir, tem que ter o respeito ao devido processo legal, tem que haver prova da autoria e materialidade para que o juiz possa, de forma convincente, julgar esse caso. E se ele reconhecer a culpabilidade desse réu, ele o absolve de forma imprópria e aí aplica a medida de segurança. 2014, juiz federal. Para a arguição da suspeição do juiz, é indispensável a capacidade postulatória. Falso, a própria parte pode assinar a petição, uma exceção a essa regra da capacidade postulatória. São dilatórias as exceções de ilegitimidade da parte, incompetência do juízo, suspeição, impedimento e incompatibilidade. São peremptórias as exceções de litispendência e coisa julgada. Essa aqui é falso por causa desse termo aqui, ó, incompatibilidade. Você não tem uma exceção de incompatibilidade. Você tem exceção de impedimento. Eu, na aula, inclusive, dei uma dica. Para você nem trabalhar com incompatibilidade, trabalhar com impedimento, considerar para o seu concurso público que são sinônimos, mas operar com o termo impedimento, justamente por causa dessas pegadinhas. Você não tem no CPP uma exceção de compatibilidade lá no seu texto, você tem exceção de impedimento, tá certo? E outra dica que eu vou dar é prestar atenção. A ilegitimidade de parte, ela pode ser ad causa ou pode ser uma ilegitimidade ad processo. Como aqui colocou ilegitimidade de parte, e você já tinha incompatibilidade, que te confirma que a questão está errada, aí você marca como errada. Mas a ilegitimidade de parte ad causa, ela é uma exceção peremptória, porque vai encerrar aquele processo, vai terminar. Se, por exemplo, quem causou o dano, o crime de dano, foi uma pessoa natural que é empregado de uma empresa, ele estava em serviço. Aí houve um ajuizamento de uma ação penal contra a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode figurar no polo passivo de ação penal, salvo nos casos de crimes ambientais. Então, essa é uma hipótese de ilegitimidade de parte ad causam. Vai encerrar, logicamente, esse processo, porque a pessoa jurídica não pode figurar no polo passivo de ação penal, salvo crime ambiental. Mas aqui você fica atento a esse tipo de questão, que é uma questão para juiz federal. Então você tem que ter vários feelings aqui para resolver. E um desses é perceber que você já tem um dado concreto aqui que evita qualquer dúvida. Incompatibilidade não tem no CPP. E aí você, depois de observar que a elegibilidade de parte também é algo duvidoso, você procura outro dado melhor para você ter certeza no que você vai marcar. Tá certo? Julgada procedente a exceção de suspeição, o processo continuará com a designação de outro juiz, mantidos os atos praticados pelo primeiro juiz antes do afastamento. Essa aqui é falsa, porque olha só, se for procedente a exceção de suspeição, como que vai manter os atos praticados pelo juiz antes do afastamento? Não tem como. O que é nulificado? Os atos do juiz a partir daquele momento que é oposta à exceção de suspeição. Logo, se o juiz ele pratica algum ato suspeito depois da citação, depois que foi apresentada a resposta, ele vem a praticar um ato suspeito, naquele momento ele se tornou suspeito para a parte. Então, aqueles atos dali em diante, eles serão nulificados. Os atos anteriores vão permanecer, porque antes o juiz não era considerado suspeito. Mas como a alternativa colocou, mantidos os atos praticados pelo juiz antes do afastamento, essa alternativa não disse se os atos que seriam mantidos são os praticados antes da exceção de suspeição ou depois da oposição da exceção de suspeição. Então, essa alternativa se tornou errada por causa disso. Recebida a exceção de coisa julgada, o processo ficará suspenso até que seja definitivamente julgada. Falso, porque as exceções de regra não suspendem o curso do processo. A jurisprudência predominante
é no sentido de que a exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade que o réu se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Verdadeiro. Imagine que o juiz, durante a audiência, discussão, julgamento, ele vira para o Ministério Público e fala assim: olha, vamos condenar esse acusado aí. Eu não gosto dele. E aí o advogado ou a parte não falam nada. Eles deixam passar. Aí o juiz abre para alegações finais e sentencia. No recurso, a parte vai arguir a suspeição do juiz, depois que veio uma sentença condenatória, que era o que ia vir mesmo, diante do que o juiz falou na audiência. Lógico que houve uma preclusão. O juiz, ele apesar disso, não foi considerado suspeito na prática pela parte, nem pelo advogado. Por isso que, na audiência de instrução, o advogado e a parte têm que imediatamente arguir essa suspeição, tá certo? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Hora do café. Vamos descansar e partir para mais um bloco de questões sobre esse tema. Até lá, um abraço.